Nos primórdios do cristianismo, em meio aos raios incandescentes da fé nascente, emergiram figuras corajosas e intrépidas conhecidas como os pais apostólicos. Esse título evoca a proximidade com os tempos dos apóstolos. Os pais apostólicos são aqueles que substituíram os apóstolos de forma natural, até mesmo como guardiões das verdades que iluminaram os primeiros passos da jornada cristã. Eles foram os pilares sobre os quais a estrutura da igreja primitiva se ergueu, tecendo fios da doutrina e da tradição que moldariam os séculos vindouros. A maior parte deles foram discípulos diretos dos próprios apóstolos. Foram eles que, após a morte dos apóstolos, conduziram a igreja de forma direta, dando fim ao período apostólico e iniciando o que chamamos de patrística. Eu me chamo Bruno e esse é o canal Teologia. E no vídeo de hoje, o que veio depois dos apóstolos? É preciso enxergar além dos erros católicos romanos para compreendermos a importância dos esforços dos pais apostólicos para desbravarem doutrinas que, na longa curva de conhecimento, estão muito mais claras desde a Reforma até os dias atuais. A maioria dos personagens que chamamos de pais apostólicos são conhecidos por serem também autores de obras cristãs primitivas datadas principalmente do final do primeiro século e início do segundo século. Essas obras, irmãos, definem muito do pensamento cristão e fornecem um elo entre os apóstolos que conheceram Jesus e a geração posterior de apologistas cristãos e defensores da ortodoxia. A importância desses corajosos homens reside não apenas em suas contribuições inestimáveis para o florescimento inicial da fé cristã, mas também em seu papel como guardiões zelosos da verdade e defensores da ortodoxia. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, eles se ergueram como ousados defensores das verdades apostólicas, transmitindo os ensinamentos dos apóstolos com uma devoção incomparável. Primeiro, irmãos, precisamos entender que o nome pai não é dado automaticamente a todas as figuras cristãs deste período inicial. Normalmente, esse título é reservado para aqueles que passaram a ser reconhecidos como professores sólidos e confiáveis. Isso significa que os dois teólogos mais famosos e influentes do século III, Tertuliano e Orígenes, muitas das vezes não são reconhecidos como pais devido a alguns dos aspectos mais questionáveis da sua teologia. Um fato importante é que eles foram anteriores até mesmo ao primeiro concílio de Nicéia em pelo menos 2 séculos. Isso contraria a afirmação provocativa, mas ignorante, de que o imperador Constantino teria inventado o cristianismo, como dizem por aí. As doutrinas básicas que muitas vezes tomamos como certas, a Trindade, a Encarnação, como exemplo, foram primeiramente forjadas pelos pais na feroz bigorna da controvérsia. Não foram poucos os pais que sofreram o exílio, a tortura e até a morte por darem voz a estas verdades e procurarem defini-las mais claramente quando outros na igreja visível estavam minando. O grande Atanásio, bispo de Alexandria do século IV, passou 17 anos no exílio por sua heróica defesa da doutrina da divindade de Cristo, às vezes até tendo que se esconder nos desertos sem trilhas do deserto egípcio. Calvino mais tarde saudaria Atanásio como o principal defensor da ortodoxia. A compreensão da Trindade e da encarnação debatida pelos pais ortodoxos foi expressa de forma preeminente em 2 grandes credos. Estes foram o credo niceno e o credo de Calcedônia. Até hoje, os credos niceno e calcedônio
são honrados entre os protestantes como padrão ouro de uma interpretação bíblica correta da triunidade de Deus e das duas naturezas do Cristo encarnado. É crucial reconhecer, irmãos, que embora tenham sido pioneiros destemidos da fé, os pais apostólicos não eram imunes às vicissitudes da condição humana. Eles eram, afinal, homens de sua época, sujeitos às limitações e fragilidades que todos nós compartilhamos. Assim como seus triunfos iluminam os anais da história cristã, também encontramos vestígios de imperfeições em seus registros, já que o período da patrística é um período altamente desbravador. Com desbravador, eu quero dizer que eles foram os primeiros a trilharem os caminhos dessas doutrinas de forma sistemática, e muitos pensamentos daquela época ficaram mais claros ainda no decorrer dos tempos. É nessa interseção entre triunfo e falhas que encontramos uma lição essencial. Devemos abordar os pais apostólicos com uma reverência temperada pela compreensão de sua humanidade. Devemos reconhecer que, embora tenham sido pioneiros na formulação das doutrinas fundamentais da fé, também podem ter cometido equívocos ao longo do caminho, e somente ao reconhecer essa dualidade é que podemos apreciar plenamente as contribuições para a história do cristianismo e aprender com a sua sabedoria, tanto em seus acertos quanto nos seus erros. Alguns dos nomes mais lembrados quando pensamos em pais apostólicos é, por exemplo, o de Clemente de Roma, um nome conhecido, com uma história um pouco desconhecida, até mesmo dos mais estudiosos. Ele nasceu por volta do ano 35 e foi morto ali em torno do ano 100. Foi um missionário que atuou na cidade de Roma. A tradição diz que provavelmente ele tenha sido um dos primeiros a ser batizado diretamente por Pedro. Clemente escreve uma carta muito importante à igreja de Corinto que confirma em muitos aspectos a carta de Paulo, também a essa igreja. Alguns costumam tê-lo como tal Clemente que Paulo cita em Filipenses capítulo 4 como seu colaborador. Outros alegam que ele pode ter sido o autor também da carta aos Hebreus, mas não dá para saber a fundo essas histórias. Porém, ele foi um dos primeiros mártires relacionado aos pais da igreja, tendo tido uma pedra amarrada ao pescoço e sendo lançado ao mar. Outro nome muito conhecido é Inácio de Antioquia, um homem extremamente temente a Deus e bispo em Antioquia. A tradição histórica diz que ele foi discípulo do apóstolo João e também sucessor de Pedro na liderança da igreja de Antioquia. Morreu como mártir durante o reinado do imperador romano Trajano. Inácio foi condenado à morte por sua fé cristã e enviado a Roma para ser executado. Durante essa jornada, ele escreveu cartas a várias comunidades cristãs, bem como a indivíduos como o Policarpo, bispo de Esmirna. A tradição cristã afirma que Inácio foi devorado por leões em um anfiteatro romano, como era comum na época para a execução de cristãos, impedindo o plano de alguns irmãos que desejavam libertá-lo e desejando imitar Jesus e não negando o evangelho para poder ser chamado cristão. Outro nome muito importante é o de Policarpo de Esmirna. Ele foi discípulo do apóstolo João e tornou-se bispo de Esmirna, uma cidade na Ásia Menor. Segundo relatos históricos e tradições da igreja primitiva, Policarpo foi martirizado por volta do ano 55 d.C., durante uma perseguição aos cristãos em Esmirna. Após fugir durante várias perseguições, ele foi preso e levado perante as autoridades romanas, pois decidiu não mais fugir e ir de encontro àquilo que ele entendeu como a vontade de Deus. Recusando-se a renunciar à sua fé cristã, Policarpo foi sentenciado à morte por queima na fogueira. A tradição cristã afirma que durante sua execução, Policarpo permaneceu calmo e sereno, e até mesmo pediu para não ser pregado na estaca que o queimaria.
afirmando que o mesmo Deus que lhe dava forças para suportar o fogo, também o manteria firme no lugar. Assim, ele foi queimado vivo e tornou-se um dos mais célebres mártires cristãos. Outro nome extremamente importante é Justino, o Mártir. Um grande defensor do cristianismo, que já havia lidado com diversas filosofias e crenças, mas que se deparou com o cristianismo como a verdade absoluta. Foi um dos primeiros apologistas cristãos e um dos mais importantes pensadores cristãos dos primeiros séculos da era cristã. Ele é conhecido por suas obras apologéticas e foi martirizado por volta do ano 165 d.C., durante o reinado do imperador romano Marco Aurélio. Ele foi denunciado por um filósofo cínico chamado Crescêncio por sua fé cristã e foi levado perante o prefeito romano. Após se recusar a renunciar ao cristianismo e oferecer sacrifício aos deuses romanos, Justino foi condenado à morte por decapitação. Sua coragem e firmeza diante do martírio foram elogiadas pelos cristãos de sua época, e sua memória é celebrada como um dos primeiros exemplos de testemunho fiel ao cristianismo, mesmo diante de perseguição e morte. Ao ser requerido que ele negasse a Cristo, ele disse que o seu maior desejo era sofrer por amor a Cristo, e caso ele fosse martirizado, esse seria um grande favor que alguém poderia fazê-lo. É interessante compreender que eles eram homens extremamente cultos e versados, homens que ensinaram em seus tempos, mas acabaram sendo mortos pela sociedade da época. Sobre a história dos pais apostólicos e de suas jornadas marcadas por uma fé inabalável e pelo sacrifício supremo, é importante lembrar que eles são apenas alguns dos muitos heróis da fé que pavimentaram o caminho para a disseminação do cristianismo primitivo. Há uma riqueza de personagens e narrativas a serem exploradas, cada um contribuindo de maneira única para a tapeçaria da história cristã. Os pais apostólicos, com sua coragem, devoção e zelo pela verdade, deixaram um legado duradouro para a fé protestante e para toda a cristandade. Suas vidas são testemunhos poderosos de como a fé pode sustentar e inspirar mesmo diante das adversidades mais difíceis. Ao contemplarmos os seus legados, somos desafiados a refletir sobre nossa própria jornada de fé, que possamos aprender com suas coragens e compromisso inabalável com o Evangelho, buscando seguir seus exemplos de amor, verdade e serviço aos outros. Que suas histórias nos inspirem a sermos discípulos mais fiéis de Cristo, dispostos a enfrentar qualquer desafio com a mesma confiança e esperança que eles demonstraram. Tem muito mais histórias como essa. Isso foi apenas um resumo do resumo da história dos pais da igreja, a história das suas doutrinas. Tem muito livro a ser indicado sobre esse conteúdo, mas eu espero que essa tenha sido uma boa introdução inspiradora para que você estude essa história tão importante do passado dos cristãos. Gostaram do vídeo? Então deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo qual história você mais gostou de saber e quais outras você gostaria de ver sendo contada aqui no canal Teologia. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.